Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E a pauta de hoje, antes de chamar as convidadas, se eu consigo, você também consegue. Quando a comparação desrespeita a nossa individualidade. E com seus espíritos super individualizados aqui hoje, Daniela Minello, Jennifer Portela e Débora Evangelista. Gente, 3Ds no diário. É verdade. Gente, só sobrou eu com F, Fabiana Sparrenberg. É aqui justifica, ó. E os tiara do dia. parceiros conosco aqui hoje, Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E aí essa pauta de quem é mesmo, acho que é tua, né? É. Explica aí com quem estavam te comparando. Como é que é a pauta mesmo? Se eu consigo, você também consegue, Daniela Minello. Presta atenção. É verdade. Então, se eu consigo, você também consegue. Quantas vezes a gente já falou isso para alguém e quantas vezes a gente já escutou isso? E eu acho muito desonesto isso, porque cada pessoa reage de um jeito diante das situações. E uma coisa são as crenças que eu carrego, a força que eu tenho para ir atrás daquilo que eu acredito que faça bem para mim. E outra é eu respeitar a individualidade da Débora, da Fabiana e da Jennifer. Quando a gente escuta isso, a gente é desrespeitado por aquilo que nós somos, na verdade. Nós somos seres individuais, que temos um DNA, que temos uma carga genética, e entre irmãos, a gente escuta muito isso na família, né? Se tua irmã conseguiu, tu também vai conseguir. Mas por quê? Se ela é diferente, se as ambições, os gostos dela são diferentes, as emoções dela são diferentes, o jeito que os sentidos dela movem, regem a sua vida são diferentes. Como é que ela vai conseguir o mesmo êxito que eu? Como é que eu vou conseguir o mesmo êxito que ela? Então, eu escutei muito essas frases. Escutei muito. E hoje, eu cuido para não reproduzir, porque é muito rápido a gente falar isso para os filhos. Se o fulano fez, tu também vai fazer. Se o fulano consegue, tu também consegue. Só que a gente não para pensar o quanto isso deixa a gente triste e o quanto isso é desmotivacional nas nossas vidas, o sentido comparativo com outras pessoas, independente se elas são próximas a ti, se elas têm o mesmo sangue, mas principalmente quando a gente é do mesmo sangue, que a gente escuta, se ela conseguiu, tu também vai conseguir. Então foi a partir dessa pauta, como eu sempre falo, as pautas elas são para a gente, e só que daqui um pouco também pode ser para outras pessoas. Então, eu penso muito e tento não falar isso, mas já me peguei falando, tu tinha que ser que nem o teu irmão. Olha, se ele consegue, tu também consegue. E eu já escutei de um dos meus filhos dizendo assim, mamãe, eu não sou igual, mano. E aí eu, tapa de luva, né, que a gente chama. Eu já levei uma dessas, daí nunca mais perguntei, porque a gente não se dá conta, a gente faz no automático. Tá, e como é que foi o resto da turma? Aí meu filho olhou e disse assim, mas não tô te entendendo. Tu sempre me diz que não interessa os outros, que interessa a minha pessoa, que tu quer saber dos outros. Eu digo, é mesmo. Acabo de retirar a pergunta do nosso diálogo. Não quero mais saber. Porque a gente tem esse viés comparativo, né? Que a gente acha que todo mundo tem que estar formatado, todo mundo tem que compreender do mesmo jeito e os resultados têm que ser unânimes. Não. Tu sabes que quando eu estava lendo essa pauta, eu me lembrei da história no mundo. Vamos parar e pensar em relação à Rainha da Inglaterra, na série do The Crown, que fala muito sobre como acontece ou como aconteceu as ascensões da realeza, né? E que a rainha ela ocupa um papel muito importante, né? E ao mesmo tempo muito pesado de liderança, e que a gente vê uma líder ali que não tem o direito de viver, na realidade, ela só tem a obrigação de ser o que os outros querem que ela seja. E o quanto a irmã dela, comparada com ela, foi denegrida a vida toda. Porque como a irmã não seria rainha, então a irmã passou a ser a louca. Então ela acabou ocupando um espaço que os outros queriam que ela ocupasse como a louca, mas ela não podia nem ser a louca, porque ela tinha que ser a irmã da rainha. Porque comparada com a rainha, ela não poderia. E a gente percebe quantos episódios ela teve de overdose, quantos momentos ela não pôde ficar com quem ela verdadeiramente amou, que foi o comandante da guarda real, que aí a família real teve que separar ela porque não era bom para a família real.
Então, vamos trazer desse episódio histórico que hoje vem sendo trazido, ou, por exemplo, da Rainha da Espanha, né? Aconteceu a mesma coisa, a rainha não pôde ter com seus filhos ali a convivência que deveria ser o seu marido, ele era só consorte. Então, ele sempre, comparado com ela, ele não valia nada. Assim como o rei da Inglaterra também não é, ele é só um rei consorte, por estar ao lado dela, né? Eu brinco isso. Mas, quando sempre como comparado, mas é como se a opinião não valesse. Aí a gente passa para trazer isso para a nossa realidade, que tu trouxeste em relação aos irmãos da tua casa, dos teus filhos, ou com a gente, o que acontece com um colega de trabalho, ou no nosso dia a dia. O quanto muitas vezes, quando comparados, nós também assumimos esse papel. Eu tenho uma irmã mais nova, e a gente brinca lá em casa, eu faço bastante bullying com ela, que eu sou a filha favorita da minha mãe. E daí ela diz que ela é a favorita, aquela coisa toda, né? E aí ela diz assim, mas não, é desleal me compararem com... Porque as pessoas dizem, mas ela é mais séria, mais fechada, né? Daí fala assim, tua irmã é toda arreganhada e fica rindo e tu é séria. Dele assim, minha irmã, eu sou eu. E ela, outro dia nós conversando, ela sabe, eu odeio que as pessoas me falem isso, que tu é a sorridente, daí me dá mais vontade de ficar fechada. Ela disse que eu odeio que fiquem me comparando. Então, como se um fosse melhor que o outro. Como se ser fechado fosse ruim, como se ser alegre fosse algo muito bom que não pudesse ser. E aí é nesse sentido, e quando ela é alegre, digo, tá igual a tua irmã. E ela, não, eu só estou sendo eu alegre. Ela diz na família, não, é eu alegre. Esse é o meu alegre, eu não estou sendo minha irmã. Eu não preciso assumir um antagonismo em relação à minha irmã. Exato. E aí, às vezes, quando eu tô séria, tu tá igual a tua irmã. Não, mas eu não estou séria por causa da minha irmã, eu estou séria porque eu estou séria. Então, o quanto é importante a gente ter essa cautela, esse cuidado, mas como acontece, e acontece dentro da nossa casa, e aí a gente leva isso pro contexto empresarial. Ou, por exemplo, aquele melhor aluno da sala, para nós que somos professoras, e aí todo mundo quer se comparar com aquele aluno. E essa semana mesmo falei na turma para um aluno, porque o aluno travou na hora de apresentar o trabalho, e aí ele se emocionou, e aí a turma começou a rir, porque ele se emocionou e começou a gaguejar. Eu falei, pessoal, vocês não sabem as lutas dele. E ele, prof, queria ter falado igual o outro grupo, falou, não, tá tudo certo. Não te compara, você tá no teu tempo, você teve a tua trajetória do dia, teu dia pelo jeito não foi um dia fácil, vamos respeitar a tua trajetória. Ele, não, é verdade, o dia não foi fácil. Então, não sabe se o do outro grupo foi, a gente não pode se comparar. Já dizia na física, né, que precisa estar nas mesmas condições de temperatura e pressão para que nós possamos ter o mesmo ambiente. E isso é inadmissível porque não existe. Nós somos seres únicos e não tem como estarmos no mesmo ambiente de temperatura e pressão, porque você tá aqui pensando, talvez, a Débora lá, que ela tem todo um planejamento da aula dela, da turma dela, tem os filhos dela, tem a casa dela, tem que voltar. Daqui a pouquinho a Dani também tá pensando nisso, tá pensando, tem os filhos, tá eu aqui pensando no escritório, nos filhos, tá a Fábio pensando que tem um monte de lideranças e decisões que ainda tem que tomar. Então, as temperaturas e pressões são diferentes. Não tem como nós nos compararmos, mas até fiz um debate no sala de debate sobre isso, que a comparação com o outro fez o homem evoluir do Homo sapiens. Ele veio evoluindo para cada vez se aprimorar. Ele se comparava com os animais, ele se comparava com a sobrevivência, e ele ia se comparando e sempre ele foi aprimorando. E às vezes essa comparação, quando a gente usa o outro, não para me comparar para ser inferior, mas como uma forma de meta, ou de alguém que eu como admiro, uma referência, isso é como uma mola propulsora que nos faz evoluir. E essa comparação pode nos ajudar, mas ela é uma escolha tua e não algo vindo de fora. Então, o que me parece que quando a comparação ela é externa e isso te incomoda porque tu não aceitou, ok? Porque como tal coisa, beleza, eu concordo, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Agora, eu não aceito, então aquilo me machuca. Então, é importante a gente saber se posicionar. Porque às vezes eu já me comparei. Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, e eu quero deixar aqui meus parabéns para ela, que ela é a minha inspiração como advogada, como professora, como mulher e como mãe, que é a Karen Guinot. Eu amo e admiro essa mulher. E eu disse assim, cara, se um dia eu tiver 1/3 de energia desta mulher para fazer o que ela faz, eu vou me sentir muito feliz. Então, às vezes, tu te compara para conseguir te usar como uma mola propulsora para crescer na vida e por admiração. Mas é natural, a gente mesmo se compara. Então, o problema é quando a gente compara o outro e isso traz um dano pro outro, porque naturalmente a gente se compara. É nosso, é inerente. A gente vai se comparar e a gente vai tentar a melhoria. Aí vocês pensem, às vezes, os filhos, né?
que a gente faz, às vezes até naturalmente, sem querer, a gente compara. A gente acaba comparando. É que o viés do diálogo, sem né? ter essa percepção. No Centro de Valorização à Vida, quando eu fiz o treinamento lá para atender no telefone, no 188, a gente tinha a cartilha ali do que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Porque a gente deixa a empatia de lado, a gente não consegue ser solidário quando a gente faz comparação. Quando a gente diz, mas olha, eu conheço alguém que passou por isso e fez isso. A gente termina com a pessoa. Porque o que a pessoa quer é ser acolhida no que ela sente, como ela sente, com a dimensão que é dela. Ela é um ser único. E toda e qualquer comparação que a gente vai fazer, mesmo tentando ajudar, vai depreciar aquele sentimento que ela tem, que é dela, que não está certo e que não está errado. Mas para ela faz sentido. E agora vamos ter que chamar intervalo? Viu? Olha, me comportei, não falei nada. Eu vi. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Jogo de Cintura. Eu nunca tive problema com comparação. Nunca tive, assim, eu particularmente não levei a comparação para essa noção de prejuízo, né? Eu sempre tive referências positivas, assim, pessoas que eu olhava e diziam, mas olha, acho que é legal isso aí, dá para fazer assim, dá para seguir. Que são as inspirações. Tu se inspirar numa pessoa, tu ter lá na frente alguém que tu olha e diz assim, mas olha, eu posso fazer a minha trajetória mais ou menos por seguir esse trilho aqui que eu acho que fecha para mim. Então, uma inspiração é legal. A comparação comigo dentro de casa não aconteceu porque talvez eu seja a filha mais velha. Então, aí veio... A favorita. Veio a comparação das minhas irmãs para comigo. Mas eu também acho que nós não tivemos essa dualidade, assim. E com os meninos em casa, eu nunca os comparei. Mas é isso, assim, nunca também parei para pensar, Débora, não deve comparar um filho com o outro. Não, porque eles são totalmente diferentes, eles são únicos, assim, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma preferência, cada um tem escolhas. O Carlos, tu vai conversar com ele, é sobre filmes, é sobre séries, é sobre cinema, o mundo dele é o mundo das artes, né? Aí tu vai
falar com o Eduardo, o mundo dele é da engenharia financeira, ele está falando sobre trades, ele está falando sobre aplicações, ele levanta de manhã, abre a porta do meu quarto e diz, pai, lá na Inglaterra, isso, aquilo, a bolsa de Hong Kong amanheceu assim. Eu nem sei o que eles estão falando, sabe, mas essa é a conversa deles. E o Fernando tá no mundo dos esportes e tal, é outra. Então, eu não tenho como compará-los. Eu não senti isso, então. Dentro de casa também não. Mas que uma boa forma da gente saber, principalmente os filhos, porque eles podem, mesmo quando a gente não faz a comparação, eles podem estar se comparando com coleguinhas, se comparando com amigos, se comparando pais e tal. É pra gente fazer o teste do elogio e ver como é que a criança responde a um elogio. Porque quando ela nega o elogio, quando ela diz, não, mas tu tá falando isso porque tu é minha mãe, não, mas olha, tá velha essa camisa que eu tô aqui, nem tô bem arrumada, nem me arrumei e tal. Cuidem, que quando ele não consegue receber esse elogio é porque pode ele estar se cobrando diante a comparação que ele faz com quem está à volta. A própria comparação que eu percebo, assim, dos meus filhos do colégio, que eles falam assim, mamãe, por que sempre as meninas têm os privilégios e as regalias? E os professores sempre nos comparam dizendo que a gente tinha que usar como referência, como exemplo, o comportamento das meninas, que nós somos desorganizados, que nós somos desordeiros e bagunceiros. Então já existe, assim, um padrão comportamental que, na minha opinião, a comparação, ela gera uma ansiedade sobre aquilo que tu projeta, que tu tenhas que fazer igual aquele outro que está sendo referenciado. E essa ansiedade, como tu falaste nesse canal, para auxiliar as pessoas, cada um desperta gatilhos por estar bem ou estar mal, a partir daquelas influências e das motivações que vêm, que estão à sua volta. E isso é baixa autoestima, Fábio, quando tu fala assim, aqui a criança começa a se desviar do elogio e dizer não. Por quê? Porque ela já sabe. Eu tenho um filho que diz assim, mamãe, eu pergunto assim, filho, como é que tu tá indo na aula? Porque eu dou autonomia para eles estudarem, eu não fico em cima para estudarem, porque eles já têm uma certa idade e eu quero que eles sejam responsáveis, assim como eu também fui. Tem funcionado. Salvam-se as exceções quando eu vejo que acontece alguma turbulência emocional, familiar, que daí eu vejo que reduz um pouquinho as notas, né? Porque daí eles perdem a concentração e não conseguem se dedicar como deveriam. Mas eu vejo que um dia ele falou assim para mim, mamãe, todo mundo sabe que o fulano é o melhor da turma. Eu disse, mas como assim? Como assim é o melhor da turma? Por que ele é o melhor da turma? Porque ele participa, sempre dão a chance para ele, ou seja, existem já aqueles padrões, as preferências que os professores fazem, daquele que sempre vai sentar na frente, daquele que sempre vai ser o ajudante do dia. Por quê? Porque a gente enaltece demais aquele comportamento que pode vir a ser usado como uma referência, mas esquece que para que os outros consigam este comportamento, eles precisam ter a chance para colocarem no seu tempo, ritmo e espaço as suas práticas. Uma coisa que eu trabalho muito com as gurias, né, com mulheres negras, essencialmente no Afrocoach, não se meçam pela régua alheia. Exato. A régua do outro não é a minha. Ninguém passou pela mesma trajetória que você passou. Ninguém saiu lá da vila, lá do Cipriano da Rocha, entrou na Universidade Federal de Santa Maria e saiu com o diploma embaixo do braço. Ou seja, esse caminhar aqui, este caminho é teu e é único. As experiências são tuas. Eu posso colocar minha régua e dizer assim, mas na evolução da minha existência não foi tanto como deveria. Mas é a minha evolução. É o meu trajeto. O outro, se o outro está lá na frente, o outro está mais ali, bom, ele tem a caminhada dele. Eu vou fazer a minha. E isso é muito difícil numa sociedade que padroniza absolutamente tudo. Tudo. Nós temos o modelo da mulher ideal. A Barbie é a mulher ideal. Olha, nós negamos a existência da Barbie. Não, a Barbie não é a mulher ideal. A mulher ideal é de carne e osso, diz não, se rebela, sabe seu lugar no mundo e quer ter sonhos, quer ter direito a sonhar, quer direito a realizar, quer ter voz, quer falar, quer transformar o mundo para melhor. Então, isso tudo é olhar para a sua própria existência e valorizar quem se é, da forma que se pode. Coincidência, gurias, ontem eu recebi uma charge
que não aparecia o autor. São aqueles desenhos que tem na internet, que vem com uma mensagem assim, interessante. E aí tinham 2 troncos de árvore. E um ratinho, não, o ratinho não, é um outro bichinho que rói o tronco da árvore. Não vou lembrar do animal agora qual é. Castor. Um castor, ele conseguiu roer tanto que deixou uma cinturinha e contava quantos pedacinhos de madeira ele tinha no chão. E o outro conseguiu fazer uma silhueta de uma pessoa na árvore. E daí o castor, que fez um monte de gravetinhos, ele disse assim: olha como eu sou melhor que tu. Eu consegui muito mais gravetinhos no chão, e o outro tinha sobrado assim, ó, restinhos de serragem. E ele disse: nós 2 somos muito bons no que fazemos. Ou seja, um fez uma obra de arte, chego a me arrepiar agora de lembrar. Um fez uma obra de arte e o outro fez um quantitativo, ou seja, um era da matemática e o outro era das artes. E os 2 tinham o seu valor. E o que fez a obra de arte disse: as nossas 2 obras estão muito bem feitas. É exatamente isso. O que acontece dentro de sala de aula? Cada ser humano, cada aluno tem as suas preciosidades nos seus modos e jeitos de aprender. E muitas vezes a gente padroniza um comportamento que um aluno bom é aquele que sabe tudo de matemática e tudo de português. Mas ele pode saber tudo de artes e ele ser também um exemplo a ser seguido. E a gente não tem que comparar pelo quantitativo, mas sim pela subjetividade que cada ser humano tem e os seus modos de aprender. Verdade. E aí, o problema todo da nota é exatamente essa, porque ela tem a régua e tu encaixa as pessoas dentro da régua. Então, o meu 6 pode representar muito mais do que o teu 10. Exato. Né? Mas essa análise a gente não faz. Ai, que profundo esse programa, gente. Nossa, esse fez a gente entrar num momento de reflexão muito grande. A gente poderia ir para dentro das escolas palestrar, gurias. Aliás, no intervalo, eu e Deborah, que é Deborah, tem mostrado sua veia cômica, né? Exato. Sua veia, todo o seu corpo cômico, né? No programa Jogo de Cintura. A gente está querendo um convite. Na verdade, a gente vai se oferecer para estar no palco do Teatro 13 de Maio para fazer um stand-up comedy intellectual. Né? Que a gente vai falar sobre coisas interessantes da vida, conhecimentos agregados aos nossos saberes. Eu posso lá contribuir com os momentos sexuais da cidade. Tu pode ir lá para quebrar Só pra gente quebrar o gelo um pouco, ficou profundo demais esse programa. A gente atender todos os públicos. A dança deixamos contigo. Encantada com o que a gente consegue. E o interessante, que é bom a gente pontuar aqui, gurias, que a gente prepara as pautas, mas a riqueza do diálogo, ela vem no momento. A gente traz aquilo meio quadrado, só que daqui a um pouco eu fico sabendo das experiências de vida daquela pauta da Fabiana, da Deborah e da Jennifer aqui no programa. E aí te desperta... Fato! Aí desperta outras possibilidades. Eu fico, às vezes, pensando, muitas vezes, pensando no ouvinte da CDN, né? Tudo bom, porque daí vocês ficam fazendo pose, elas ficam fazendo pose pra câmera. É que quando a gente posa ou pousa? Pousa a mosca, né? Quando a gente posa pra foto, o Fernando não tira. Ele tira quando a gente tá em momentos, assim, aleatórios, que a gente sai muito linda na internet, gente. Aliás, obrigada, muito Fernando. Lindo. Confira nas redes sociais. Fernando. Olha, ele tá tirando foto. Confira nas redes sociais essas lindezas. Senhor Jesus! Fernando Barcelos. Capaz, ele tá abrindo espaço para mais um bloco. 2 minutinhos. 2 minutinhos, eu gostaria de falar... Ai, gente! Vai gostar de falar. Estamos nesse momento gravando o 6º programa desta linda quarta-feira, que para mim é de folga. Estamos no 6º programa e ela agora ela vai falar. Assim, ela nem falou. Encarecidamente, assim, ó, não comparem seus filhos, não comparem seus alunos. Cada um tem os seus jeitos preciosos de aprender. Cada um tem os seus jeitos de ocuparem espaços. A gente veio nesse mundo para cada um conquistar o seu espaço e todos nós temos espaços. Então, a gente não está lutando por um espaço. Só um pouquinho. Eu acho que é interessante essa chamada que a Dani faz de não comparem. Eu vou fazer outra chamada. Se comparados forem, estabeleçam as suas formas de reação. Isso aí. Porque eu não tenho como mudar o outro, eu não tenho como dizer para o outro que o outro não vai te comparar, mas eu tenho como dizer para ti
Tem a tua própria régua, meça-se pela tua caminhada, pela tua Não trajetória. receba, não receba a comparação. Não faça com que aquela comparação acabe com o teu dia ou que aquilo vai nortear as tuas escolhas. As tuas escolhas, elas são a partir de você, não é a partir do outro. Eu posso olhar para a Jennifer e dizer assim, bacana, e a Jennifer ser inspiração. Ou eu posso olhar, não me serve. Ok, como é que eu vou agir diante de? É isso que eu sempre digo para os meninos. Como é que eu ajo? Qual é a tua ação diante do professor que te compara, diante do colega que está te comparando, diante daquele que não te compara, mas joga na tua cara que ele é melhor. Porque isso também tem muito por aí. Então, assim, ó, nós somos os sujeitos das nossas próprias vidas. E ser sujeito da gente mesmo é uma bênção que não tem tamanho. Agora, a responsabilidade é grande. Agora, ser responsável pelo aquilo que se é, olha, é muito gostoso. E motivar as crianças é importante. Se der certo, der errado é teu. Né? Bênção que não tem tamanho também é a sua companhia. Ah. Ficamos muito gratas aqui. Um beijo grande, obrigada! Jogo de Cintura.